Endrick, que está brilhando pelo Palmeiras e ganhou sua primeira chance com a seleção principal do Brasil, e está voando fora dos gramados também. A ESPN informou que ele recusou Nike, Adidas e Puma para assinar contrato com a New Balance. O anúncio oficial da parceria será feito em dezembro, lá na sede da empresa em Boston, nos Estados Unidos. E o principal motivo pela escolha foi o tratamento que a marca deu para o garoto, e a perspectiva é que ele seja a grande estrela da marca daqui pra frente. O atacante terá uma chuteira especial da New Balance, que vem na cor dourada, destacando o início da marca Endrick na empresa. Ainda não está confirmado se o Endrick já vai estrear essa nova chuteira hoje contra a Colômbia, ou então se somente contra a Argentina na próxima terça-feira. Mas pelo menos de acordo com a ESPN, em um desses dois jogos ele vai sim estrear a sua nova chuteira, que dará início à marca Endrick lá na New Balance. Imagina só você com 17 anos jogando aí como titular do Palmeiras, tendo chance na seleção principal do Brasil, já vendido para o Real Madrid e ainda assinando contrato milionário com a New Balance. Essa daí é a vida do Endrick, né? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Mário Bittencourt falou aí que para ele Ganso é muito melhor que Arrascaeta, é um gênio, já vamos falar sobre isso. Vou te contar também sobre Thiago Nunes, que foi apresentado oficialmente como novo técnico da equipe do Botafogo. Gabri Veiga estaria infeliz lá no Al-Ahly, vou te explicar essa história. A IFAB, que comanda as regras do futebol, estuda aí expulsões temporárias para jogadores aí que forem para cima do juiz, forem discutir. Já te explico também em relação ao que pode acontecer. O vídeo tá muito bom, vou te falar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, revelou no podcast Mundo GV que foi ele quem criou a música Ganso é melhor que Arrascaeta, que viralizou aí após o título carioca de 2022. Sabe quem é o autor dessa música? Eu. Ela foi feita na comemoração no restaurante quando a gente ganhou o Carioca em 2022. Ganso joga muito mais que o Arrascaeta, ele é o maior camisa 10 do Brasil, o mais genial também. Eu acho o Ganso mais gênio. Não estou falando porque é o camisa 10 do Fluminense, não. E outra coisa, vamos falar aqui o português claro, é um jogador com estilo clássico, antigo, cabeça levantada, né? Toque de primeira, cadenciado, que joga no futebol moderno e é o camisa 10 do campeão da Libertadores. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: quem é melhor, Ganso ou Arrascaeta? E já que o Mário Bittencourt citou aí que Ganso é o melhor camisa 10 hoje em dia aqui no Brasil, quero saber a tua opinião. Você concorda? Comenta aí, e se você discordar, coloca aí na tua opinião quem que é o melhor camisa 10 hoje em dia que atua aqui no nosso país. Hoje o portal GE informou que Flamengo e Fluminense venceram a concorrência pelo Maracanã e também pelo Maracanãzinho, renovando assim a gestão para 2024 com uma proposta de R$234 mil por mês. Ambos se beneficiaram da desistência do Vasco e também da Arena 360, que também estavam na disputa pela administração do estádio. Os vascaínos ainda prometem concorrer na licitação, que vai definir o gestor do Maracanã para os próximos 20 anos. Thiago Nunes hoje foi oficializado como novo técnico do Botafogo e chega com a dura missão de levar o Glorioso ao título do Brasileirão. Inicialmente, o acordo era para ele assumir a equipe somente em janeiro, porém, diante dos maus resultados com Lúcio Flávio, as partes resolveram antecipar a chegada. Nunes assinou o contrato até dezembro de 2025 e hoje já comandou o primeiro treino com o elenco. A sua estreia fica para o dia 23 contra o Fortaleza pelo Brasileirão. O Botafogo, algumas rodadas atrás, estava com muitos pontos aí na frente do segundo colocado, aí teve um monte de mau resultado, principalmente com o Lúcio Flávio aí nas últimas rodadas. A torcida já estava cansada, pedindo mudanças, e agora veio o Thiago Nunes. Atualmente o Botafogo é o segundo colocado, porém tem um jogo a menos que o Palmeiras, tá? Vamos ver como é que vai ser essa reta final do Brasileirão, que promete muita emoção no topo da tabela e também lá no Z4. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo porque fortalece muito o meu trabalho, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui tem vídeos novos todos os dias pra sempre te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso. Nos últimos dias, muito se falou sobre Gabri Veiga não estar muito feliz no Al-Ahly da Arábia Saudita. Inclusive, a imprensa espanhola afirmou que o Celta de Vigo já estava tentando trazê-lo por empréstimo em janeiro, porém, isso não vai acontecer. Em entrevista, o empresário do jogador
jogador falou o seguinte: Veiga já foi sondado por times que estão na Liga dos Campeões, mas ele está 100% feliz e focado no Al Ahly. Ele segue jogando em alto nível e está comprometido a ser campeão árabe com o Al Ahly. Meus amigos, até agora o Gabri Veiga jogou 11 partidas, onde marcou um gol e deu 2 assistências. Muito se falou aí nessas últimas semanas que ele não estaria muito feliz lá no Al Ahly, estaria cogitando o retorno para as principais ligas europeias, e aí que apareceu o interesse do Celta de Vigo em repatriá-lo, né? Mas isso daí é bem difícil de acontecer, já que o Al Ahly gastou uma baita grana para contratar a jovem promessa espanhola. O moleque tava detonando lá no Celta de Vigo, era alvo de vários gigantes pela Europa, mas no final ele optou para ir lá para a Arábia Saudita, onde ia receber muito mais grana do que ele ganhava lá no Celta de Vigo, e também muito mais grana do que as propostas que ele já tinha recebido de outros gigantes lá da Europa, tá? Então realmente ele foi pra lá, tá comprometido e não deve ir embora agora em janeiro. A International Board, que é o órgão responsável pela manutenção e alteração das regras do futebol, está estudando a possibilidade de implementar uma expulsão temporária para diminuir a agressividade e as reclamações de jogadores com o juiz. Segundo o jornal The Times, entre as possibilidades estudadas estaria um novo tipo de punição disciplinar durante os jogos, indo além dos cartões amarelo e vermelho, onde os árbitros poderiam expulsar os jogadores temporariamente, por exemplo, por 10 minutos, se considerarem que um atleta passou no tom na reclamação por uma decisão. Outra medida que pode impedir as cenas de jogadores cercando árbitros seria espelhada no rugby, onde apenas os capitães estariam autorizados a se dirigirem aos juízes na partida. Eles seriam os responsáveis por passar as reclamações da equipe e também por retornar as orientações do árbitro para seus companheiros. A IFAB, a International Board, quer evitar que os jogadores ultrapassem o tom na hora de reclamar com o árbitro. Tem jogadores até que às vezes partem para agressão, então eles querem prevenir isso, tá? Eles citam aí que vários árbitros sofrem de ansiedade, têm medo de ser agredido, então eles querem coibir esse tipo de coisa, tá? Então essa seria a ideia que eles vão estudar, é expulsar o jogador aí por 10 minutos ou deixar somente que o capitão faça a sua reclamação. O que você acha em respeito de tudo isso e dessas duas mudanças que poderemos ter no futebol? Comenta aí. Leroy Sané é um dos jogadores que cogitam deixar o Bayern de Munique ao fim da temporada e já tinha sido informado que o Liverpool tem interesse na contratação, porém agora eles ganharam um concorrente bem pesado. O jornalista Christian Falk do jornal Bild informou que o Manchester City já está monitorando a situação do ponta e tem interesse em repatriá-lo ao fim da temporada. Lembrando a vocês que Sané já jogou no City entre os anos de 2016 e 2020. Meus amigos, então agora Guardiola estaria interessado em trazer Leroy Sané de volta para a equipe do Bayern de Munique. Como já foi falado, né, ele é um dos jogadores que o time bávaro quer renovar o contrato, mas por enquanto tudo tá pausado, ele está pensando aí em respirar novos ares em julho do ano que vem, e aí voltar para a Premier League é uma das opções. Liverpool e City estão interessados. Na tua opinião, seria uma boa aí pro Sané voltar lá para a equipe do Manchester City, ou então seria bem legal ele jogar lá no Liverpool? Comenta aí. Outro que também pode deixar o time bávaro seria Alphonso Davies, que está na lista de prioridades do Real Madrid para a próxima temporada, porém os merengues terão concorrência da Premier League. Hoje o portal 90 Minutos informou que Chelsea, Liverpool e Manchester United estão monitorando de perto a situação do canadense, que não deve renovar o seu contrato com o Bayern de Munique, portanto ele será vendido em julho do ano que vem. O trio da Premier League pretende reforçar a sua lateral esquerda e avaliam fazer propostas por Alphonso Davies. O Davies é um dos melhores laterais esquerdos hoje em dia no mundo do futebol, não tem a discussão em relação a isso. O moleque é muito bom, é jovem, sabe muito bem apoiar o ataque, ajuda muito bem também na zaga, é um cara que tem consciência de jogo, visão de jogo, e não é à toa que todos esses gigantes da Europa estão atrás dele, tá? Porém, de acordo com a imprensa espanhola, a preferência dele é jogar no Real Madrid, ele tá empolgado com essa possibilidade e tudo indica realmente que ele deve acertar com a equipe merengue, tá? Inclusive falam que ele já pausou as conversas de renovação com a equipe do Bayern de Munique. Na tua opinião, você queria ver o Alphonso Davies chegando lá no Real, ou você preferia que ele fosse lá pra Premier League, jogar no United, no Chelsea ou no Liverpool? Fala aí, beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e falou! Yeah.